Olá, boa tarde, alunos. Hoje teremos aí a nossa primeira aula de arte, né? Aí para o segundo ano do ensino médio. Apresento a vocês a nossa mediadora, professora Fernanda. Muito obrigada por aceitar o convite, professora. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa aula para todos nós. Então, gente, o tema da nossa aula hoje vai versar sobre o encontro entre arte e público, tá? Vamos ver direitinho, né? O que seria esse grande encontro. Olha só. Hoje, qual é a habilidade que nós iremos trabalhar, né? A habilidade, gente, é justamente o para quê. Por que essa aula? Para que essa aula? Para que ela vai servir? O que a gente vai conseguir, né, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né, e relacionado aí aos estudos desta aula, tá bom? A habilidade de hoje que nós vamos desenvolver juntos é analisar a mediação cultural como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança. Então, a habilidade hoje seria analisar, né, as formas de mediação cultural, que são várias, tá? Como formas aí, né? Possíveis formas, possíveis canais de como que a gente pode trazer uma interação comunicativa, colaborativa, né? Como que a gente pode fazer esse diálogo, esse entrelace entre, né, o espaço público ou o espaço privado, né, de disseminação das obras de arte, os museus, né? Como que a gente pode fazer esse diálogo entre instituição-museu, instituição, né, de apresentação das nossas obras de arte e o grande público que as visita, tá? Aí, nas mais diversas linguagens, aí, as nossas 4 linguagens principais, tá bom? Olha só. Então, hoje, gente, né, para trabalhar com esse tema, né, nós escolhemos alguns subtemas, tá? Que subtemas serão esses aí nos nossos objetos de conhecimento, tá bom? Olha só. O conteúdo, conceitos e processos de criação, tá? Quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar hoje? Os espaços expositivos. Que espaços são esses, né? Salões de arte, bienais, feiras de arte, né? E os modos de expor arte. Ou seja, né, a gente vai trabalhar dentro dessa área dos conceitos, dos processos de criação dos conteúdos, né, conhecendo aí os espaços expositivos, tá? Tanto privados quanto públicos, ok? Vamos lá. Então, gente, olha só. Antes de analisar a mediação cultural como abertura de possíveis canais de comunicação e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança, é preciso conhecer esse conceito de mediação cultural. Ou seja, né, o que é mediação cultural? Né? Antes da gente entrar dentro, né, desse universo aí, né, de, a mediação cultural ela serve para afinar, trazer o diálogo, a reflexão entre, né, o espaço expositivo e o público que o visita, certo? Então, mas o que é mediação cultural? Vamos lá. Mediação cultural refere-se a todas as maneiras em que a informação é comunicada aos visitantes, ao público de um sítio educativo, natural ou de lazer, tal como museus, parques ou centros de ciência, tá? Então, todas as maneiras que são utilizadas dentro desses espaços expositivos para levar a informação e fazer, né, esse diálogo, levar o público à reflexão sobre aquelas obras, o que está sendo ali colocado, né, as ideias, aquelas obras, tudo o que envolve esse processo de comunicação instituição-público é considerado mediação cultural ou parte, né, elemento desta mediação, certo? Olha só. De que maneira, gente, as informações sobre os eventos culturais podem chegar ao público? Vamos lá, né? Observem aí que nesse slide nós temos, né, uma imagem onde aí nós temos alguns folders, catálogos de exposição, né? O que são os folders? Né? São esses folhetos, né? São folhetos pequenininhos, né? Geralmente dobradinhos em 3 ou 4 partes, onde nós temos aí todas as informações referentes àquela exposição, àquela mostra que está sendo realizada, tá? A temática, fala um pouco sobre as obras, os autores que estão ali expondo, né? Etc. Então,
por meio da produção, da divulgação e da distribuição desses folhetos, flyers, folders, cartazes, ingressos, cartões postais, jornais, né, que também tem lá, né, nos jornais, lá naquele caderno de cultura dos jornais também é veiculada a informação, guias, revistas, livros contendo programações culturais. Em todos esses instrumentos aí, nós temos aí as formas, né, em que essas informações chegam até o público, até vocês, ok? Então, gente, olha só. Já vamos aí para o nosso primeiro desafio, tá? Lembrando, gente, que todas as nossas aulas, elas são recortes do caderno do professor, do caderno do aluno, tá? Então, professores que estão em casa, vocês alunos que estão aí nos acompanhando, podem ir lá olhar o seu caderno do aluno, né? E fazer uma analogia aí entre o que vocês estão vendo aqui e o caderno do aluno, tá? E agora a gente vai passar, então, para os desafios, tá? Lembrando, né, que a nossa aula de hoje é justamente para que vocês desenvolvam essa habilidade da análise. A análise do que vem a ser uma mediação cultural, certo? Então, vamos lá. Primeiro desafio. Procurem em casa se vocês têm algum folheto, né? Pode ser um flyer, um cartaz, um folder, né? Um ingresso, um cartão postal qualquer, jornal, guias, revistas, livros, né, contendo programação cultural. Geralmente, né, em algumas cidades aí, né, naqueles quiosques, né, professora? Onde nós temos aqueles quiosques da área da cultura, nas praças, né, geralmente tem ali aqueles livrinhos, aqueles guias, né, mostrando ali as principais atrações culturais do mês, da semana, né? Verdade, professora. Mas em cidades menores, tipo cidade de interior, onde você acha que a pessoa pode encontrar esse tipo de informação? Olha, geralmente, né, na própria Secretaria de Cultura, né, Municipal de Cultura daquela região, ou mesmo, né, através dos sites, né, da internet, né, através da pesquisa, tá bom? Ou entrar direto, né, no site do governo do estado daquela região, que aí ele vai ter mais assim, elementos de informação para passar para a população, certo? Então, gente, desafio 1, tá? Vocês vão pegar em casa, vão procurar ver se vocês têm algum folheto, algum cartaz de alguma exposição, né? Que você tenha ido, que você tenha participado, ou que alguém da sua casa tenha ido de repente, né? Tá? E depois que você... Aí você procura. Se você não tiver, se você tiver, ótimo. Se você não tiver, não tem problema, tá? Você vai pesquisar depois na internet, então, tá bom? Então, você vai pegar imagens, informações e a divulgação aí, né? De programações culturais na sua cidade ou na sua região, certo? A internet, então, está cheia de exemplos de lugares onde você pode estar, agora nesse processo de pandemia aí, nesse momento, né? Você vai poder estar visitando apenas virtualmente. Mas, né? Esperemos aí que logo, logo passe tudo isso, né, professora? Vai passar. Para a gente poder continuar tendo aí mediações culturais, levando sempre cultura aí para todo mundo, né? Olha só, então esse é o primeiro desafio, tá? Procurar em casa e, mesmo se você não tiver, né, fazer essa pesquisinha aí na internet, tá bom? Esse é só o primeiro desafio. Vamos lá, então, para o desafio 2, tá bom? Olha só, dentre o material que você pesquisou no desafio 1, que você encontrou na sua casa lá, né, o folhetinho, o folderzinho lá jogado lá no fundo da gaveta, né? Ou, né, aquele material que você pesquisou na internet, que você descobriu, tá bom? Você vai pegar, vai escolher entre esse material, né? Você vai pesquisar, vai escolher um material e vai procurar, então, na sua casa e vai selecionar alguns materiais para que você possa estar refazendo esse trabalho. Você vai estar remontando esse folder. Então, como é que você vai fazer? Você vai procurar lá cola, tesoura, revista para recorte, né? Pode ser jornalzinho também, papel de sulfite, de caderno, de desenho, cartolina, o papel que você tiver, né? Papel color 7, o que você tiver em casa, tá? Lápis, borracha, régua, lápis de cor, canetinhas hidrográficas, né? Aquela canetinha hidrocor, né? Etc, tá? O material que você tiver. E aí você vai pensar como que seria a exposição em um museu imaginário. Você vai colocar na sua cabeça, olha, eu sou curador de um museu, eu quero fazer uma mostra falando sobre o tema X. Então, agora, de posse de todo aquele material que eu pesquisei antes, e desse material aqui que eu vou utilizar para recortar, para montar, eu vou, então, produzir 2 impressos, 2 flyerzinhos, né, de divulgação aí, tá bom? Eu posso, inclusive, utilizar, né,
pedaços ali, fragmentos daquele que eu encontrei lá jogado na minha gaveta em casa, se eu tenho algum, né? Se eu não tenho, eu vou então pesquisar, né, em outros jornais, revistas que eu possa ter, ou na internet, imprimo, né, o que eu consegui imprimir ali. Se não der para imprimir, não tem problema, eu dou um jeitinho de escrever, né, montar um flyerzinho manual mesmo, fica bonito também, não fica, professora? E outra ideia também é também eles desenharem. Sim. Né? Aproveita e desenha, cola, faz colagem. Sim, fica Isso, bem né? bacana. Olha lá, usar a criatividade, né, gente? E aí vocês vão produzir, então, 2 flyerzinhos diferentes, tá? Mostrando aí, né, a exposição imaginária aí no seu museu que você criou, tá bom? Lembre-se sempre, tá, gente? Nesse flyerzinho, para que as pessoas entendam do que se trata, primeiramente você tem que pensar no tema. E depois naquele público-alvo. Para quem se destina, né, essa mediação que você está tentando fazer? Essa exposição é aberta, é censura livre, é aberta a todos? No que vai consistir? Vai ser uma exposição de gravuras, de pinturas, de esculturas? Vai ser uma exposição com vários tipos, né, de obras diferentes? Aí você tem que pensar e usar a sua criatividade, tá bom? Tá? Então, depois do desafio 1, né, que vai levar, obviamente, ao desafio 2, vamos aí para o nosso desafio 3. Vamos ver. Aliás, né? Desafio 3 vai ficar um pouquinho para depois, que a gente vai falar um pouquinho sobre espaços expositivos agora, né? Tá bom? Lembre-se, tá, gente? Todos esses materiais que vocês fizerem, essas produções que vocês fizerem, vocês podem estar fazendo de várias formas. Vocês podem estar utilizando o caderno de notas de vocês de sala de aula, podem estar utilizando o caderno de desenho de vocês, podem utilizar, montar aí, né, um portfóliozinho, pegar aquela pastinha catálogo, né, de plastiquinho. Esses recortes todos você vai colocando ali, né? Você pode também colocar numa pasta, né, simples de elástico, ou até mesmo criar uma pasta virtual no seu computador. Por que é importante que você faça todas essas atividades? Tente fazer, tá? Porque quando do retorno às aulas, o seu professor ele pode utilizar esse material até para ajudar aí na sua avaliação, na avaliação do seu processo de aprendizagem. Então, quando do seu retorno, você pode entregar para o seu professor esse material, né? Essa pesquisa toda não vai se perder. E o seu professor, claro, poderá estar utilizando esse material para ajudar aí na composição da sua nota bimestral, tá bom? Ok? Vamos lá. Espaços expositivos físicos. Aqui nós temos 2 imagens nesse slide. A primeira imagem é do corredor de uma escola, tá? Observem aí que, né, criativamente os alunos utilizaram o próprio corredor da escola, as paredes deste corredor, para realizarem esse processo de exposição, né? Então aí vocês veem que todas as obras, né, elas foram afixadas às paredes ou literalmente, né, diretamente pintadas sobre as paredes, né? E aí você tem, né, uma exposição totalmente diferente, ficou uma coisa bem bonita aqui pela imagem que a gente está vendo, tá? E na segunda imagem, nós temos já uma outra forma de mediação, uma outra forma de exposição de trabalhos, de obras. Nós temos aqui a sala de um museu. Então, aqui nós temos uma sala, né, nessa segunda imagem, onde vocês veem aí bancadas, né, onde estão expostos aí pequenas esculturas, né? Tá bom? Então, essa seria então a forma, né, museológica aí de expor, né, de fazer uma mostra cultural, tá bom? Uma mostra de arte, tá? Então vocês podem usar tanto uma forma mais convencional, como essa forma do museu, como uma forma mais livre, mais solta, né, mais contemporânea aí, que seria aí esses murais aí, né, ou essa exposição direto com colagens, utilizando os próprios muros, as próprias paredes do corredor da escola, tá bom? Olha só. Então, vamos agora para os espaços expositivos virtuais. Esta parte é extremamente importante na aula, professora. Especialmente agora, nesse momento de pandemia, onde nós, né, não estamos podendo visitar os nossos museus, né? Como é que a gente faz, então, nesse momento? Olha só, espaços expositivos virtuais. Inclusive, nós podemos passear por museus do mundo todo, né, professora? Sim, tudo isso ao clique de um botão sem sair de casa, né? Na comodidade do nosso lar, né? Até pelo nosso celular aqui, né? Tranquilamente, tá bom? Então, gente, o que são os espaços expositivos virtuais? Vamos lá. Então, enquanto vocês estiverem, né, neste momento aí de pandemia, vocês podem estar visitando virtualmente museus
que já possibilitam, que tem essa ferramenta, tá? Para que vocês possam, né, aí entrar em interação com essas obras, enfim. Então, aqui embaixo, ó, se vocês observarem aí no próprio site, tá? Ou aqui no nosso slide aqui, você vai ver aí que tem, né, um site, né, a URL de um site, onde você clicando nela, né, ou você copiando e colando aí no seu navegador em casa, você vai poder visitar 30 museus virtuais diferentes sem sair de casa. Então você pode escolher aí, tem museus aí do mundo todo, né? Inclusive a nossa Pinacoteca do Estado aqui, né, do Estado de São Paulo, né? Que é um dos principais museus aqui da nossa capital, tá bom? Então, esse é apenas um exemplo, tá? Dentro aqui até das imagens que foram colocadas, tá bom? Esse é apenas um exemplo, você pode visitar, então, vários museus e é interessante, né, gente, fazer essa visita, esse tour. Vocês vão ver como vai ser bem agradável. A senhora já visitou, professora, algum? Físico e virtual. Tem museus assim virtuais muito interessantes. Às vezes a gente acha que vai encontrar quadro nessa visita de museu, mas encontra coisas muito diferentes, peças muito antigas que contam histórias. Vale muito a pena, pessoal. Que bom, né, gente? Eu também. Como eu sou meio ratinha de museu, né? Eu estou sempre visitando aí, até para ver as novas exposições aí que estão em cartaz, tá? Olha só. Então agora, gente, nós vamos ver aí os diversos modos de expor, né? As formas que a gente pode utilizar para estar realizando mostras culturais, mostras artísticas, tá? Vamos lá. Então, quem que é, gente, o profissional responsável por organizar espaço expositivo e pensar como vai acontecer os modos de se expor uma obra de arte, tá? Então, toda vez que vocês visitarem um museu, seja virtual, seja, né, real, tá? Que você estiver lá, sempre na abertura da exposição tem um folder, né? Uma parede, né? Onde está lá a abertura da exposição com o título dela, né? Os patrocinadores e aparece lá curadoria. Aí vai ter o nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? É justamente esse profissional responsável por organizar esses espaços, por ser uma espécie de diretor-geral dessa exposição, né? Ele é o responsável por tudo ali. É o chamado curador, tá bom? Então, esse curador de arte, quais são as suas atribuições para poder estar organizando esses espaços expositivos, tá? A função dele, primeiramente, é analisar obras, né? Aí ele faz uma primeira análise, depois ele seleciona as obras dentro de determinado tema que ele gostaria de tratar, certo? E aí ele vai procurar, então, essas obras, uni-las de maneira, né, que seja agradável ao público que vai visitar, sejam pinturas, esculturas, né? Às vezes, né, mostras onde você tem tanto pinturas como esculturas, como gravuras, enfim, né? Existem aí mostras onde você mistura várias linguagens aí diferentes, né? Várias formas diferentes de se fazer arte visual, tá? Então ele também organiza o local, tá? E cuida dessas obras durante a exposição. Ou seja, vamos supor que ele queira fazer uma individual, a gente chama de individual quando você tem obras de um único artista. Aí você pega um artista muito famoso como, sei lá, o Pablo Picasso, por exemplo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele quer fazer uma individual do Picasso utilizando obras de uma determinada fase. Vamos supor que ele queira utilizar apenas obras da fase cubista, surrealista do Picasso. Vamos supor que ele queira pegar somente essa fase. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro dos acervos dos museus aqui do Brasil, os museus que podem estar cedendo ou emprestando aquela obra durante o tempo de duração da exposição, assim como ele também vai ter que entrar em contato com museus do restante do mundo, para que ele consiga, então, trazer todas as obras necessárias, né, com tudo com o máximo cuidado, claro, para, então, compor essa mostra. Essa é apenas, né, uma das formas que a gente tem aí, né, de trabalho aí intenso de um curador, tá? Ok? Então, vamos lá. Agora, gente, que a gente já sabe como que a gente faz a exposição, né, mais ou menos, né? Já sabemos que é um responsável, o que um curador faz. Vamos aí para o nosso desafio 3, tá? Crie um espaço de exposição e pense em um modo de expor. Ou seja, você já pesquisou, já sabe o que é folder. Depois você já criou um folder para a sua exposição, que você ainda não
Pensou. Agora você vai criar um espaço de exposição e pensar como que eu vou fazer a curadoria, como que eu vou fazer uma nova mostra artística, tá? Olha só. Então você vai procurar na sua casa aí pequenas coisinhas que você tenha, tá? Imagens com reproduções de obras de arte, né? Ou você mesmo pode fazer, né, professora? Os seus próprios desenhos, É verdade. tá? E aí você vai selecionar alguns materiais aí, como cola, tesoura, barbante, papelão, caixinha de sapato, papéis coloridos, enfim, todo aquele material de papelaria que você pode estar utilizando para estar realizando este trabalho. Então, uma das sugestões aí, ó, se vocês observarem essa imagem que está aí no slide, ela está mostrando que você criou uma miniatura de um museu dentro de uma caixinha de sapatos, né? Você pegou aí imagens de várias obras, né, conhecidas, miniaturas dessas imagens, e você então colocou-as, né, ordenou-as aí como se elas estivessem, né, expostas nas paredes de um salão de exposição, né? Tá? Então, olha só, essa é apenas uma das formas que você pode estar utilizando para realizar esse trabalho, esse desafio, tá bom? Mas você pode estar fazendo de uma outra forma também. Você pode criar tudo isso que você criou aqui de maneira virtual, não é, professora? Sim. Né? Você pode criar aí, virtualmente, uma sala de exposição de um museu, tá bom? Pega da mesma forma que você pegou aqui, né? Aqui na imagem, né, que a pessoa em questão aqui pegou, recortou miniaturas de obras de arte, colocou nas paredes, montando os quadros, você pode criar uma sala virtual, utilizando aí vários aplicativos que você já tem no seu próprio celular, né? Ou no seu computador em casa, tá? Vários programas. Você tem programas variados aí, né? Que eles podem estar utilizando isso, não é, professora? E, inclusive, você pode usar até música para deixar a sua exposição mais divertida ou mais chamativa. É outra forma também de chamar atenção. Exatamente, né? Vamos supor, dentro da temática que você escolheu, vamos supor que você queira falar sobre, sei lá, sobre uma exposição falando sobre a cultura baiana. Vamos supor que você queira falar sobre a cultura baiana. Aí você já foi lá, escolheu imagens do Caribe, escolheu imagens lá do Rubem Valentim, escolheu, né, várias imagens ali, tá? Para montar. Você pode, inclusive, estar utilizando, né, o seu próprio Word para montar essa sala virtual. Você pode utilizar o Paintbrush, né, que é um aplicativo que tem diretamente, é uma ferramenta que nós temos nos offices, né, onde você pode estar fazendo desenho, enfim. Você pode criar N formas diferentes, tá? O mais importante, gente, de cada desafio destes, como eu expliquei antes, é que vocês peguem sempre todas essas produções e montem um pequeno portfólio. Seja ele físico, como eu já expliquei, através de uma pasta catálogo, uma pastinha simples de elástico, caderno, enfim, ou, né, você pode fazer tudo isso utilizando aqui uma pasta virtual, né, uma pasta aqui dentro do seu computador, para que você possa, então, enviar para o seu professor ou entregar para ele, né, assim que a gente retornar às aulas, tá bom? É muito importante aí que a gente tenha essa participação, até para que o professor consiga, né, professora, dar uma avaliada, né, naquilo que você aprendeu, né? Então, professora, quem está acostumado a mexer com um editor de imagem, de foto, para mandar às vezes para o WhatsApp, pode usar o editor de imagem para criar a sua exposição. E aí, dentro do editor de imagem, ele tem vários recursos, né? Colorir, preto e branco. Então, você pode fazer uma exposição de fotografia preta e branca. E dentro desse aplicativo tem bastante recurso, foto, nome, tá bom? Então, gente, vamos lá. Continuando aqui, né? Olha só. No encontro entre arte e público, a experiência estética se faz presente nas diferentes formas de mediação, seja em processos individuais e ou colaborativos, tá? Então, gente, sempre que nós temos essa interação público visitando exposição, nós temos aí, né, formas diferentes de mediação. Essas mediações tanto podem ser, né, aquela visita monitorada, onde você tem um monitor específico daquela própria instituição que vai, te acompanha, explica um pouco sobre as principais obras, sobre o tema daquela exposição, etc. Ou você mesmo, né, pode se automediar aí através, né, dos conhecimentos que você já tenha. Você pode ir sozinho, começar a fazer anotações no bloco, para depois pesquisar melhor em casa. Enfim, as formas aí de interação do público com a obra são infinitas, né?
É só utilizar um pouquinho a sua criatividade, tá bom? Olha só. Interação comunicativa e de diálogo entre o público e a arte, tá? Então, cada vez mais, gente, os museus apresentam exposições em que a interatividade das obras com o público acontece das mais diversas formas, tá? Atendendo necessidades contemporâneas de se ter um museu aberto e acessível a todos. Ou seja, né, nos últimos tempos está muito em voga a questão das obras interativas, ou seja, são obras que você pode tocar, manipular, modificar, né, alguns elementos ou algumas partes desta obra, são móveis, você pode modificá-las interagindo e criando naquele momento uma outra obra, um outro momento, um outro ponto de vista sobre ela, enfim. Claro que esse estilo de obras, tá, ela não é moderna, ele não é novo, tá? Não é uma coisa aqui dos tempos atuais, não. Né? Lá antigamente, Lígia Clark, Lígia Pape já faziam isso, tá? A questão aí das obras móveis que a gente pode tocar, pode manipular, tá bom? Isso lá desde a década de 50, 60 já existia. Porém, nos últimos anos, até com a inserção das tecnologias, das novas mídias aplicadas à arte, aí você teve, né, uma espécie de apogeu, né, de obras assim interativas, fazendo essa mediação entre autor e público, tá bom? Olha só. Então, gente, vamos entrar aqui, né, nesse conceitinho aqui de arte e público. Vamos lá. A Fundação Catarinense de Cultura promoveu, né, de 18/12/2019 a 3/3/2020, uma exposição. A exposição chamava-se Cadeiras no Palácio. E reservou um espaço ali para o público infantil observar a exposição, criar e desenhar sua própria cadeira. Aí, após a criação, os desenhos, né, eram expostos e passaram a fazer parte da exposição. Ou seja, né, olha que interessante, as crianças iam visitar a exposição, observavam todas aquelas cadeiras, né, históricas, né, de tempos passados, enfim, e elas eram convidadas, então, a criarem a sua própria cadeira e cederem esse desenho para que ele também fizesse parte ali da exposição. Ou seja, uma forma bem legal de interagir, né, e de fazer a criançada, a gurizada pequena aí, entender essa relação, né, entre as cadeiras, né, entre a mostra e o seu próprio universo, tá bom? Olha só. Mais um exemplo aqui, nós temos o exemplo do MIS, tá? Museu da Imagem e do Som. No espaço MIS Experience, que apresentou entre o final de 2019 e início de 2020 a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, com diferentes espaços para o público interagir com as obras. Então, essa exposição aqui já foi uma exposição mais voltada para um público mais adulto, tá? Foi aqui feito no Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, onde em cada obra, né, que estava exposta lá, reproduções, né, de obras do Leonardo da Vinci, você tinha também ali caixas, né, onde você podia escrever, fazer anotações e colocar essa sua ideia, essa sua forma de ver aquela obra dentro de uma caixa, de uma urna que ficava ali, para que, né, você tivesse essa interação, né, essa devolutiva de alguma forma ali do seu trabalho. E muitas vezes, então, as principais ideias que surgiam dessas caixas, elas acabavam sendo afixadas em locais visíveis, tá certo? Até como uma devolutiva aí para você que participou, tá bom? Foi um momento bem interessante essa mostra, né, do Leonardo da Vinci, tá bom? Uma forma bem legal de interagir também. Agora, gente, vamos lá. Agora nós chegamos à hora da nossa interação pelo chat, tá? Agora que a gente já percebeu, já viu tudo, o que é mediação cultural, como é que ela acontece, como que eu posso fazer para ter mediação cultural, para criar uma exposição, mesmo, né, que de mentirinha lá para mim, né? Uma exposição minha, mas agora que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona esse processo, eu queria saber de vocês aí. Contem um pouco sobre experiências que vocês vivenciaram, visitando aí museus, participando de feiras de arte na escola, enfim, tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí. Ah, professora, na minha escola nós fizemos uma mostra cultural. Eu participei cedendo obras da minha autoria, ou na organização, enfim. Aí vocês é que vão, né, falar para a gente aí no chat, tá bom? Como é que foi essa questão da mediação, como que você interagiu, tá bom? E também eu gostaria que vocês contassem
quando vocês foram em alguma visita monitorada, alguma visita mediada, como que se deu essa experiência em algum museu aí, tá bom? Escreve aqui pra gente no chat, tá? 2 minutinhos para vocês. Olha, professora Márcia, o pessoal está participando bastante. O Rafael foi no Museu Catavento, a Cristiane ela foi em Budas Artes, que é como se fosse um museu a céu aberto, né, professora? Sim. A Ingrid foi num sarau de poesia na escola. O Fábio foi, ele escreveu aqui, Museu FHC. O Gabriel, Museu do Ipiranga. Amanda, exposição de desenho. E o Lucas tinha escrito para a gente anteriormente o que é ser curador. Eu acredito que agora você já sabe, né, Lucas? Então, gente, olha que legal, né? Gostaria de agradecer aí as participações de vocês pelo chat, tá? Então, gente, olha só. Que bom, né, que todos vocês tiveram aí experiências com museus aí bem conhecidos, né? Catavento, né? Citaram aí muitos museus aqui conhecidos aqui na capital. Museu do Ipiranga, né? Casa do Grito, enfim. Tudo isso é bem importante, tá bom? Então, como vocês, né, já sabem, né? Como é que funciona mais ou menos isso, né? Vamos então agora para o nosso desafio 4. Depois de tudo que foi apresentado nessa aula de hoje, tá? É o momento da gente relembrar o que a gente aprendeu aí, né? Sobre os conceitos de mediação cultural, curadoria, espaço expositivo físico ou virtual, interação comunicativa, analisar e escrever textos sobre mediação cultural, né? E como que ela abre canais, né, de interação comunicativa e de diálogo entre arte e público. Então, qual é a proposta aqui do nosso desafio 4? Depois de tudo que a gente viu, vocês irão, então, realizar aí, escrever uma redação, um pequeno texto, que deverá constar aí do portfólio de vocês, tá? Ou, né, dessa pastinha que você vai organizar das suas atividades, você vai escrever um pequeno texto falando um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu hoje. O que é mediação cultural, o que é um curador de museu, o que é curadoria, como que a gente pode estar organizando mostras expositivas, não somente em museus, mas também em espaços alternativos, como na nossa escola, numa praça, né? Até mesmo ali no quintal de casa, né? Tem gente que, às vezes, né, professora, faz ali coisas incríveis até na garagem de casa. E lembrando que isso pode ser uma profissão também, né, professora? Sim, né, nós conhecemos artistas que começaram montando seus ateliês nas garagens de casa, né, no quintalzinho dos fundos, lá naquele quartinho lá que o pessoal, né, o quartinho de dispensa, né, de despejo onde o pessoal joga tralha lá. Teve gente que transformou aquilo, né, num ateliê, tá certo? Começou assim.
Então, gente, vocês têm que escrever. Agora esse é o momento de vocês produzirem, né, um texto, tá? Dentro desse desafio, onde vocês irão analisar aí, explicar um pouquinho de tudo que vocês entenderam. Ah, tá, mediação cultural é tal e tal coisa, a importância, né, de se ter essa comunicação e esse feedback entre público e instituição participante, né, no caso, instituição expositora, o que é aí o espaço expositivo convencional para a arte e o não convencional, né? E tudo aquilo que a gente viu na aula de hoje. Lembrando, tá? Espaço convencional. Museu, sala expositiva, galeria de arte, isso é um espaço convencional. Agora, se eu resolvo expor na garagem da minha casa, na rua, na praça, na minha escola, numa igreja, num hospital desativado, usando o muro lá da casa do meu vizinho, aí você também tem espaço expositivo, claro. Só que é um espaço expositivo não convencional, tá certo? É um espaço que a gente chama de espaço alternativo, tá bom? Olha só. Então, né, gente, depois desse nosso último desafio aí, né? Então, olha só. Quando vocês, lembrando sempre, tá, gente? Todo esse material, todas essas aulas são recortes do nosso caderno do aluno. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, dê uma observadinha lá no caderno do aluno de vocês. Lá vocês podem aprofundar a matéria, dar uma lidinha, né? E observar ali o que tem, né, de relação entre aquilo que você viu, realizar essas analogias mesmo, tá? É muito importante, tá bom? Então, né, e principalmente, gente, organizem, façam registro dessas aulas, tá? Entreguem elas para os seus professores quando do retorno às aulas presenciais. Porque vocês terão aí, né, uma oportunidade, uma chance muito grande de fazer trabalhos lindos e, com certeza, né, vai ajudar o professor de vocês a entender aí como que aconteceu esse processo, tá, de ensino-aprendizagem durante esse período em que estamos todos, né, afastados uns dos outros, né? E vai ser muito importante para você, inclusive, aprender aí, entender e, especialmente, desenvolver aquela habilidade que eu falei lá no começo, que é justamente analisar, né? Como que eu posso fazer? Como que acontece a mediação cultural? O que é? Como que eu posso estar fazendo algo parecido, algo semelhante a isto na minha escola, na minha comunidade, no meu bairro, ajudando, inclusive, até outros colegas a difundirem as suas obras. Às vezes, seu colega é um grande desenhista, mas ninguém sabe. A partir do momento em que você chega e fala, não, vamos, então, colocar num espaço expositivo aí não convencional, né? Encontrar um cantinho, espacinho aí para a gente expor isso aí e fazer uma mediação com o público, tá? Vai ser uma coisa bem interessante, uma forma bem genuína de mostrar aí a criatividade de vocês, tá bom? Então, gente, olha só. Vamos lá. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer aí a participação de todos vocês no chat. Gostaria de agradecer a professora Fernanda por ter aceito o nosso convite. Obrigada, professora Márcia. Né? E, né, nós estamos aí, né, caminhando já para o final da nossa aula. E eu gostaria, né, eu vou deixar para vocês aí um minutinho para vocês responderem rapidinho se tem alguma dúvida aí em mais um chatzinho. Rapidinho. Aliás, nem um minuto, né? 30 segundinhos, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, gente, por hoje é só, né? Alguma dúvida aí, professora, rapidinho? Tá saindo uma dúvida aqui. Pessoal, qual é a página do caderno do aluno? Gente, olhem o índice do caderno do aluno, está lá. Tem o tema da aula, olha lá no índice, né? Encontro entre arte e público, tá bom? Gente, tchau para vocês, muito obrigada, nosso tempo já está acabando. Tchau para vocês, até a nossa próxima aula e espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau.